Olá, hoje eu vim falar sobre um outro conceito que eu aprendi lá na reunião da ONU, e esse era um lugar que eu estava sentindo um pouco o movimento e não sabia nomear, e fiquei muito feliz de entender que existe uma denominação e de entender um pouco o que é esse movimento. O nome do conceito é backlash. Backlash é uma retaliação, é uma denominação feita para o movimento que tenta ir contra toda essa jornada e essa conquista de equidade que a gente está vendo com relação a gênero acontecer. Só que é um movimento, ele é feito pela mídia, por políticos, por alguns ambientes ou pessoas ou comunidades específicas, que não é só um movimento de banalização dos dados e fatos, ou de dizer que isso é mimimi, ou que feminismo não está com nada, que isso não faz sentido, não é só isso. Ele é um movimento de retaliação trazendo o aumento da violência contra a mulher. É um movimento que tenta vir contra o processo da jornada de equidade. Ela é um movimento que faz você retroceder nesse processo de evolução. E aí, quando a gente olha para o Brasil, dado e fato, e essa infeliz realidade, por exemplo, quando a gente pega o índice de violência doméstica de 23 versus 22 no Brasil, aumentou 22%. Quando a gente pega que 3 a cada 10 mulheres sofrem de violência doméstica, ou quando a gente pega o dado dentro do mundo do trabalho de que 7 a cada 10 mulheres sofrem em algum momento da carreira assédio moral, assédio sexual, estão vivendo isso em seus trabalhos. E quando a gente pega um lugar um pouco mais neutro, quando a gente olha para essas grandes reestruturações, para todo esse movimento que está acontecendo em muita empresa, né, por conta da crise ou por todo o cenário econômico que a gente está vivendo no Brasil, quando a gente vê essas demissões em massa acontecendo e você chega no dado e fato de que quem mais está saindo são as mulheres. E a gente começa a retroceder para os índices da mulher na liderança lá de 2019. Então a gente está dando um passo para trás. Esse é um movimento claro de backlash. E aqui uma fala da Rachel Maia que mexeu bastante comigo e que acho que é importante para a gente refletir. Que na hora da crise, eles mantêm os seus. Então, quem é a população dominante? É o homem branco, cisgênero. Num momento de crise, de grandes demissões, né, de um número de demissões muito significativo, quem é que sai primeiro? Os grupos minorizados, do qual a mulher faz parte também, né? Assim como LGBT, assim como pessoas com deficiência, pessoas pretas e todos os recortes aí que a gente tem dentro desses grupos minorizados. Então, muito importante que a gente fique atento, né? E como é que a gente olha para isso e que tipo de reflexões que a gente pode fazer? A primeira reflexão que eu trago é que é uma jornada, mas é uma jornada que ela exige coerência, recorrência e frequência. Não adianta a gente achar que porque a gente evoluiu a gente pode parar, porque quando a gente para, o grupo dominante volta a dominar. Ele volta, a inércia faz com que a gente volte para o grupo dominante. O grupo dominante é o homem branco cisgênero. Então, o movimento não pode parar. A gente tem que ter essa força de manter o movimento, né? É uma jornada, não dá para parar. O segundo é que como agente de transformação, olhando para a equidade de gênero, e acho que esse foi um dos meus maiores aprendizados na ONU ali, foi uma injeção de otimismo, de fé, de esperança, de que tem muita gente fazendo muita coisa, mas que a gente precisa dessa força do grupo unido para a gente continuar acreditando que a gente tem capacidade de fazer, de mobilizar e de continuar seguindo na jornada, apesar de tanta energia que a gente tem que colocar e apesar de tanta resiliência que a gente tem que ter muitas vezes para se manter nesse lugar. E a última reflexão é a gente pensar quanta mulher que veio antes da gente para a gente chegar nesse lugar de ter o espaço da fala, de ocupar os espaços que a gente está ocupando hoje, o quanto elas tiveram que fazer nesse passado e olhar para esse lugar de honra a essas mulheres que vieram antes e de responsabilidade e obrigação por evoluir nessa jornada pensando nas que estão vindo depois da gente. Então, conceito de backlash, retaliação e como é que a gente faz para se manter aqui acelerada, acreditando no processo, com otimismo, com fé, com esperança, mas unidas para que a gente não tenha, para que a gente não viva esse retrocesso. Obrigada.